se põe de pé. Vamos ler um texto bastante conhecido. Glória a Deus, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, do versículo 23 até o 29. Glória a Deus. Eu sei que tem mais irmãos que querem testemunhar, mas as horas vão se avançando. Glória a Deus. Se acaso Jesus não vir buscar na igreja dele, iremos lá no céu testemunhar, glorificar o Senhor Jesus presente pessoalmente, né, Valéria? Eita Deus! Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo do 23 ao 29. Você acha que esse irmãos? Está aí na Bíblia, está a porta estreita. Mas o tema nessa noite da nossa mensagem é a consequência da falsa profissão de fé. Então, aqueles que têm uma falsa profissão de fé têm uma consequência, irmãos. Nós iremos saber hoje, por esse texto, através da porta estreita, ensinamento e advertência de Jesus. Amém? Amém. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Aleluia. Ele diz assim: e disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: porfiai. Aqui quer dizer, irmãos, esforçar. Quer dizer o quê? Agonizar. Por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e encerrar a porta e começar a estar de fora, bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e nos tem ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Amém. Meus amados irmãos, aqui é o convite de Jesus para um grande banquete. O convite de Jesus, e quem estará nesse banquete? Aqui no versículo 28, estará quem? Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus. Então, meus amados irmãos, Jesus veio anunciar, Jesus veio trazer salvação para aqueles que estavam perdidos. Como no dia de hoje, trazer salvação para aqueles que ainda estão perdidos, distanciados. Então ele veio salvar essas pessoas. E o Senhor Jesus vem falando aqui, meus amados irmãos, sobre o reino de Deus. Vivemos, a igreja de Deus vive no reino de Deus. Para viver o reino de Deus, não precisamos ir para o céu. A igreja de Deus já vive o reino de Deus aqui na terra. E o Senhor Jesus vem anunciando, vem resgatando, vem buscando a esses para entrar no reino de Deus. Aqui no versículo 22, podemos ver que ele percorria as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então, meus amados irmãos, alguém perguntou a ele se, dizendo aqui no versículo 23, disse-lhe Senhor, poucos os que se salvam. Então, meus amados irmãos, a pergunta não é se poucos ou muitos se salvam, mas sim a pergunta é se você está salvo, se você está dentro do reino de Deus. Aqui o Senhor Jesus está falando aos judeus. Aqui o Senhor Jesus está, meus amados irmãos, falando
advertência a esses judeus e nos traz também advertência à igreja, porque é algo, irmão, que acontecerá futuramente. É algo que acontecerá, irmãos, porque nós estamos sendo convidados para um grande banquete. Glória a Deus. Um grande banquete quando o Senhor Jesus vier arrebatar a sua igreja. Mas podemos ver, irmão, que tem que viver uma vida assim específica, uma vida de santidade. Tem que viver uma vida diferente daquela que quando Jesus chamou para entrar dentro desse reino. Então aqui alguém no meio da multidão pergunta a ele se são poucos que se salvam. Jesus responde a esse homem e diz assim, porfiai, esforçai, agonizar, para que o quê? Para entrar pela porta estreita. Aqui, meus amados irmãos, a porta não é larga. Aqui a porta, meus amados irmãos, é estreita. O caminho é apertado. Então ele falou para aquele homem, porfiai para entrar, esforçai para entrar. Por que isso? Porque é dificultoso, irmãos. Porque é difícil passar por essa porta. Então ele diz assim, que muitos procurarão entrar e não poderão entrar por essa porta. Aqui podemos ver, meus amados irmãos, ele fala a essa pessoa, respondendo essa pessoa. Mas no versículo 27, ele já fala à multidão. E ele responderá, aqui já o senhor da família, depois que a porta estiver fechada, depois que não houver mais oportunidade. No versículo 27, e dirá assim, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos, que o quê? Que praticais a iniquidade. Então, meus amados irmãos, esses queriam estar dentro do reino de Deus, queriam estar participando do reino de Deus, mas tinha algo que impedia entrar por essa porta. Então, meus amados irmãos, assim como Jesus falou, aquele povo judeu, aquela multidão que seguiam, Jesus traz esse alerta para a igreja de Deus. Se você está aqui, é porque você é uma pessoa salva. Se você está aqui nessa noite, é porque você está nesse caminho estreito. Você está caminhando pela porta estreita. Porque se você não estivesse, meus amados irmãos, você não estaria com esse brilho no teu rosto. Você não estaria com alegria no coração, glorificando, exaltando o nome do Senhor, com sinceridade, com cintileza de coração, cintilante de coração. Então, meus amados irmãos, todos que são salvos devem passar por uma porta estreita, devem passar por uma mudança completa. E ao céu é coisas difíceis, algo que não será ganho sem muito esforço, cuidado, dor, dificuldade e diligência. Tem que ter empenho e muita oração. Lutar com Jacó, resistir o pecado de Satanás diariamente. E lutar também, meus amados irmãos, com o desejo pecaminoso do coração, para permanecer nesse caminho, para andar nessa porta estreita. Aqui o Senhor Jesus ensinando, muitos ouvirão, até querem, mas não terão a disposição de renunciar a si mesmo, para estar na porta estreita, para estar dentro do reino de Deus. Assim como Jesus caminhava em cidades e aldeias, ensinando, irmãos, a sua palavra, ensinando o reino de Deus, assim como ele falou, o reino de Deus é chegado a vós. Também estão os seus missionários, os seus atalaias, nos quatro cantos desse mundo, anunciando o reino de Deus, pregando uma porta estreita, pregando sem um caminho apertado, para que esses possam permanecer dentro do reino de Deus e participar e entrar e sentar nessa mesa, onde estarão Abraão, Isaac e Jacó e os profetas, irmãos. Então o Senhor Jesus, por essa palavra aqui, traz um alerta, ensinando aquele povo que permanecesse, esforçasse para entrar pela porta estreita. Ele traz
permanecer em alerta, disposto. Aqui eu quero mostrar nessa noite 5 características, meus amados irmãos. Por quê? Muitos procurarão entrar por essa porta, procurarão entrar nessa festa, procurarão entrar nesse banquete, mas não poderão entrar. E não poderão entrar. Então me traz esse alerta nessa noite, para que permanecemos fiéis, guardando a palavra, negando a nós mesmos, negando a vontade carnal que é desagradável a Deus, fugindo do pecado, fugindo da oferenda, ou até mesmo a oferta de Satanás, para que permanecemos o que? Dentro desse reino, para que um dia possamos sentar nesse grande banquete que o próprio Senhor está preparando para mim e para você. Por que não dizer que já está tudo preparado, esperando por você lá? Glória a Deus. 5 características, meus amados irmãos, porque poucos serão salvos. Aqui podemos ver, muitos não serão salvos. Por quê? No versículo 24, por quê? Meus amados irmãos, porque buscam o caminho errado, não se empenham, não se esforçam para manter o caminho estreito, vive a sua vida da maneira dele, anda da maneira dele, não anda da maneira que o Senhor quer, não anda da maneira que a palavra requer, não anda na obediência das palavras de Deus, mas anda o quê? Nos desejos dele, desejo pecaminoso. Então muitos não serão salvos por causa disso, irmãos. No Mateus capítulo 7, versículo 14 diz assim: porque estreito é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são a que encontram. É poucos. Verdade, meu Deus. Por quê? Porque o caminho que leva à vida é estreito, é apertado. Lá não pode levar bagagem. Sim, meu Deus. E muitos aqui, irmãos, carregam, que querem entrar por essa porta estreita, participar do banquete, ficarão de fora porque carregam mágoa, carregam o quê? Pecado escondido, vivem com prazeres desse mundo. Então, meus amados irmãos, esses andam no caminho largo. Glória a Deus. São muitos que vão por esse caminho, caminho de facilidade, não tem renúncia, vive a vida como se vivesse lá no mundo, pecando, falando mal, vive uma vida não de honestidade, caluniando, mentindo, prostituindo, adulterando, comprando, não pagando, enganando, até vê, meus amados irmãos, até ouve, até querem estar dentro
retidão, não tinha uma vida, meus amados irmãos, de santidade diante do Senhor, faziam o que queria, não guardava a palavra, não tinha uma comunhão íntima com Deus. Então, meus amados irmãos, porque muitos ficarão de fora, porque buscam de lábios, mas os seus corações estão distantes de Deus. Mateus capítulo 15, versículo 8 diz assim: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vive uma vida de falsidade, vive uma vida de aparência, aqui como esses que Jesus estava falando. Além de estava impedindo deles entrar no reino de Deus. Quantos estão nos dias de hoje vivendo de aparência, meus amados irmãos, de falsidade, até louvam a Deus, mas só de lábio, mas o coração está rancoroso, magoado pelo próximo, magoado com algo escondido dentro do coração. Honra a Deus, até receber elogio. Olha como é que aquela irmã canta, olha como é que esse pregador prega. É um homem usado por Deus, mas Deus olha da maneira diferente que o homem olha. Deus está olhando para dentro do homem, como está olhando para dentro de você. Ele vê sinceridade dentro de você, Ele vê santidade dentro de você, Ele vê a disposição dentro de você, Ele vê que você se esforça, que você renuncia ao pecado, que você não entrega aos desejos carnais, às paixões carnais, mas o seu coração permanece firme. Você busca a santidade, você ora, você jejuma, você lê a palavra, você guarda a palavra dentro do teu coração. Ele vê essa disposição dentro de você. Aquilo que você demonstra não é só aparência, mas é aquilo que está dentro de você. Oh, aleluia! Por isso, meus amados irmãos, que Ele manda essa alerta nessa noite, que permanecemos, que esforçamos, que não desanimamos, que não se entregamos às coisas desse mundo, porque há um banquete que nos espera. Aleluia! Há um banquete preparado para você. A salvação, meus amados irmãos, baseado naquilo que Jesus disse, não é fácil. O pecador deve passar por uma porta apertada e percorrer um caminho estreito. Hoje Jesus convida para o banquete no reino de Deus. Hoje a porta está aberta. Hoje Ele te chama. Oh, aleluia! Se às vezes você se comparou com alguma característica desses muitos que ficaram de fora, mas hoje a porta está aberta, esperando por você. Jesus está de braço aberto aqui, porque tem um banquete te esperando, e logo, meus amados irmãos, estaremos lá nesse lugar. O próprio Jesus foi preparar para a igreja dele, Ele espera você lá. Quero dizer para você nessa noite, toma uma decisão. Se acaso você ainda está cocheando, se acaso ainda você não tem a certeza de estar passando por essa porta, larga tudo para trás. Larga tudo para trás. Larga o pecado, larga a injúria, larga tudo que faz que atrapalha você passar por essa porta estreita. Permanecer nesse caminho apertado. Hoje a porta está aberta. Venha, eu quero orar por você. Se você, meus amados irmãos, a porta está apertada, a dor está demais, está difícil para pelejar, mas o Senhor está te ajudando. Venha buscar renovo, venha buscar ânimo nessa noite aqui, enquanto a porta está aberta em seu favor. Venha buscar força de Deus para caminhar. Você talvez nem passou pela sua cabeça, está difícil demais, a porta está apertada demais, o caminho está estreito demais, mas você continua avançando, você não desistiu, você não desanimou. Aleluia! E nessa noite o Senhor quer renovar a sua força. Hoje, nessa noite, o Senhor quer dar ânimo para você permanecer nesse caminho estreito, nessa porta apertada. Venha à frente receber a oração da vitória. Venha à frente receber o vigor espiritual através dessa palavra e através da
oração. Glória a Deus. Meus amados irmãos, essa é a palavra que o Senhor tem colocado em meu coração. Um alerta para a igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Nesse momento vamos curvar o nosso joelho e buscar a presença de Deus em oração. Grande Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós estamos reunidos nesta hora, Pai, terminando este culto. Que culto maravilhoso, Jesus! Aonde teus servos cantaram, aonde eles louvaram o teu nome, aonde testemunharam, agradeceram a Deus. Meu Pai, esta é a alegria em que nós podemos contemplar. Meus irmãos, agradecendo ao Senhor, porque de fato o Senhor tem feito grandes maravilhas em nossas vidas, ó Pai. Sinônimo, Senhor, de povo alegre, feliz, é testemunhando e agradecendo. Eu agradeço por cada irmão que testemunhou nesta noite, e pelos irmãos que cantaram, que louvaram o teu nome. Eu agradeço, Pai, de coração, ó Deus. Eu agradeço, Senhor, pela palavra que o Senhor tem nos dado nesta noite. Oh, meu Pai, que nós podemos forçar por entrar por essas portas estreitas, Senhor. Que nós podemos ir contramão ao mundo, Jesus. Porque nós temos algo superior ao mundo, Pai. Que é a nossa salvação. Que é o céu que nós almejamos. Pai bendito, agradeço ao Senhor por tudo que aconteceu nessa noite em tua casa. E quero pedir ao Senhor agora que leva-nos em paz. Meu Deus, e que nós podemos fazer um compromisso com o Senhor de estarmos aqui no amanhã, ó Deus. Meu Deus, te adorando, te glorificando. Toca nos corações daqueles que não vieram, para amanhã eles estarem aqui ouvindo a tua palavra, Pai. Que o Senhor irá continuar falando conosco. No nome de Jesus nós te agradecemos, desde agora e para todos sempre. Glória a Deus, aleluia. O santo nome de Deus seja louvado. Amém. Paz de Deus, meus irmãos. Meus amados irmãos, amanhã às 8 horas da manhã nós temos escola bíblica dominical, 8h30 da manhã. Todos os irmãos estão convidados a estar aqui. À noite, às 19h30, tem um encontro marcado com o Senhor. E eu quero pedir para você, não falte a mim, não. Venha o Senhor, que eu tenho uma palavra especial para você também no amanhã. Como Ele falou conosco nessa noite, amanhã Ele irá continuar falando conosco. Então, irmãos, convide aqueles irmãos que não vieram, irmãos que ficaram em casa, a esposa, que o esposo ficou em casa, não deixa amanhã não, traz. Se você não, aqui dentro da casa de Deus, você não conseguir inverter a situação, muito menos lá fora. Traz convida o esposo, a esposa, os filhos. Vamos estar aqui amanhã. O Senhor tem uma palavra especial. E amanhã terá um culto abençoado também na presença do Senhor Jesus. E a escola bíblica dominical de manhã. Deus abençoe todos os irmãos. Irmãos, gostei muito do culto hoje, porque eu vi os irmãos testemunhando. E eu amo testemunho. Eu gosto de ver os irmãos testificando daquilo que Deus faz em nossas vidas. É bom cantar, é bom louvar, é bom adorar o Senhor com hinos, mas agradecer é melhor. Então eu fiquei muito feliz com a atitude da igreja nesta noite, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Agradeço também a todos os irmãos, que estão aqui nos ajudando, ano. Que Deus possa abençoar todos em nome do Senhor Jesus. Terminamos esse culto de louvores e adoração a Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça em nossos corações, desde agora para todos.
sempre. Amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus.